Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar a trabalhar nessa aula focal com vocês. Só para lembrar, a gente está aqui na disciplina de TIC no ensino de história, tá? Que é uma disciplina que tenta estar voltada muito para as tecnologias, né? Pensando o emprego, e não só o emprego de uma forma pragmática, crítica, mas também o que a gente chama de emprego de tecnologias de uma forma reflexiva. Então, a gente passou um bom primeiro momento da disciplina fazendo essa discussão. E agora, eu estou tentando trazer à tona com vocês, eu espero que eu consiga trazer à tona com vocês, uma abordagem que progressivamente será da mais prática possível, porque eu entendo que aqui a gente já, em primeiro lugar, cumpriu boa parte do que a gente chama de discussão mais reflexiva, e, em um segundo lugar, a gente deu uma boa caminhada também na compreensão do viés profissiográfico, do viés prático, voltado para a iminência da entrada de vocês, discentes aqui do curso de História da Unifap, no mercado de trabalho. Então, para ser muito prático, muito desenrolado, eu vou tentar fazer dessa sessão a sessão menos formal possível, mais direta possível, para a gente olhar para o que verdadeiramente importa, né? O que me importa aqui, numa aula que eu vou falar sobre instrumentos, e vou falar sobre ferramentas para o ensino digital remoto, o que me interessa aqui? Me interessa, em primeiro lugar, descomplicar isso, tá? Pode parecer uma coisa trivial, simplória, mas se fosse simples já estava resolvido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem a necessidade iminente de dar conta de uma série de questões práticas que envolvem o nosso relacionamento com as tecnologias e como essas tecnologias tendem a cada vez mais ter espaço na mediação do que a gente chama da experiência de ensino-aprendizagem no século XXI. A gente ouve isso há muito tempo. Há muito tempo muita gente leva a sério e está um passo à frente, ou dois passos à frente profissionalmente nesse sentido. Por outro lado, muita gente não leva a sério, seja por uma situação que lhes permite ter o privilégio de não olhar para o que são as grandes tendências do mercado de trabalho, porque elas estão numa certa situação de segurança profissional, o que é um privilégio no mundo de hoje, afinal de contas, né? E a gente tem que ser franco. Ou porque as pessoas realmente tendem a assumir uma postura refratária, uma postura resiliente nesse sentido. Então, seja por qual viés for nesse sentido, o que a gente está chamando aqui dessa experiência, então seja por qual viés for, essa questão do que a gente está chamando aqui de experiência da mediação tecnológica e situar o papel dessa mediação tecnológica, como a gente vem falando nos últimos ciclos nossos, né? A gente tem uma questão muito séria relacionada ao nosso preparo, às nossas condições para lidar com esse contexto. E nessa mediação, a gente vai tentar trabalhar aqui, nessa tentativa de descomplicar essas relações. Eu vou tentar trabalhar com vocês aqui basicamente um esquema básico, uma arquitetura desses instrumentos e ferramentas que servem para que a gente possa facilitar a nossa interação, porque cedo ou tarde todos nós deveremos lidar com isso não só teoricamente, criticamente, mas também na prática.
com essa questão do que a gente vem a chamar desses instrumentos, dessas ferramentas mediando. Então vamos olhar aqui o que é que são essas ferramentas. Vamos começar a olhar. Eu diria que a gente tem algumas dimensões, poderiam ser outras. Tudo aqui que eu estou propondo a vocês, pessoal, é, na prática, uma arbitragem, tá? Não tem nada definitivo. Quem é professor sabe muito bem disso. Não existe verdade dada, não existe verdade acima das outras. Cada sala de aula é uma sala de aula, cada turma é uma turma, cada cultura é uma cultura, cada contexto é um contexto. O que eu estou fazendo aqui é uma sugestão para a gente trabalhar, para a gente olhar de forma estruturada. Isso eu acho que é o mais importante. Para a gente olhar com uma capacidade da gente pensar o que vai fazer de uma forma razoável e bem feita, né? E aí, pessoal, o que a gente está chamando dessas dimensões, como a gente está dizendo aqui, é algo que vocês devem tomar por um modelo que vocês vão poder olhar, pensar, repensar, reestruturar, quantas vezes vocês adaptar, claro, quantas vezes vocês tiverem não só o interesse, mas tiverem a possibilidade de fazê-lo. O que eu quero tornar bem claro aqui é que, além disso aqui não ser uma verdade acima das outras, e é claro, tem um viés prático muito voltado realmente para a aplicação, entendo que nas outras sessões a gente já cuidou dessa questão mais reflexiva, existe um dado que eu diria que é muito importante para a gente observar, que é o dado de que, não só aqui, à luz desse momento, eu estou gravando essa sessão no finalzinho de novembro de 2021, as tecnologias elas estão passando por uma constante transformação, por uma dinâmica muito grande. Então, não tem tecnologia definitiva. A gente já sabe disso, né? Não tem nada aqui que seja uma tecnologia que esteja pronta e montada acima das outras. É perfeitamente possível que amanhã surja, amanhã mesmo, não é só uma figura de linguagem, ou até que mesmo que ontem tenha sido feito o anúncio, o lançamento de uma nova plataforma por uma nova startup, por uma nova equipe de tecnologia, que a Microsoft, que o Google, que sei lá quem, a Apple, lance uma tecnologia nova que possa ser de utilidade para a gente. Então não tem uma regra, não tem uma tecnologia definitiva. Portanto, se na experiência docente de vocês, em primeiro lugar, olharem para isso aqui e acharem que tem uma adaptação a se fazer, façam sem medo. Em segundo lugar, se vocês acharem que dentro dessa adaptação aqui, que vocês vão fazer, surgiu uma tecnologia melhor, tragam ela para dentro. Não há nenhum problema nisso, tá? A gente tem que ser muito tranquilo e muito sereno em saber que quem é professor sabe,
o trabalho da gente em sala de aula é um trabalho que vai sendo refeito constantemente e aprimorado sem fim. Não existe aula perfeita, não existe metodologia perfeita, não existe conteúdo perfeito, tá? Tudo isso aqui é sujeito às condições do que a gente tem disponível no momento. E é um comportamento importante, eu diria, não só esse da autocrítica e da necessidade de estar sempre de forma flexível se preparando para o melhor disponível, mas eu diria também que para a gente ter as condições em adaptar, incorporar, atualizar o que é o nosso cabedal de conhecimentos, tá? Ninguém nasceu pronto para isso e é natural que seja assim, e a gente tem que estar pronto para lidar. Então, essas 6 dimensões, eu diria que elas têm um comportamento razoavelmente linear entre si, quer dizer, a gente estrutura elas, a gente não avalia o que a gente está fazendo antes de planejar, a gente não avalia o aluno antes de dar uma aula, obviamente. Então, eu diria que aqui a gente tem uma certa linearidade, tá? Entre planejamento, preparação, gravação, customização, interação e avaliação. Eu diria que essas são 6 dimensões do que esse conjunto de ferramentas e dispositivos que eu quero mostrar aqui, que tem uma relação direta com o ensino digital e remoto. Eu vou me concentrar, portanto, com vocês na sessão de hoje, esse conteúdo que pode até ser bem longo, vou deixar rolar, fazer uma aula mais longa do que o usual, porque eu estou interessado aqui em mostrar a vocês não só o que eu acho que vocês podem fazer, mas o que eu mesmo faço. Acho muito até cômodo da minha parte dizer a vocês o que vocês deveriam fazer. Eu vou tentar fazer um pouquinho diferente, eu vou tentar mostrar para vocês o que eu tenho feito, o que tem moldado a minha experiência de preparação, de planejamento, de gravação. Vou olhar todas essas dimensões uma por uma com vocês e tentar oferecer a vocês algumas recomendações expressivas de ferramentas que venham a agregar facilidade sem perder qualidade, que venham trazer valor sem trazer custo caro e que facilitem a rigor, que tornem essa mediação entre nós, que somos os docentes, e as pessoas que estão aprendendo, que também são vocês nesse momento, mas futuramente são seus alunos também, que essa experiência seja menos complicada possível. Por isso que a aula se chama assim, Descomplicando a Caixa de Ferramentas, né? Porque é isso mesmo, pessoal, é um toolbox, tá? Como operários do conhecimento, a gente tem uma caixinha de ferramentas. E no ensino digital remoto, essa questão da ferramenta, ela pesa demais. Nunca menosprezem isso, tá? Nunca menosprezem essa questão. Então vamos começar a olhar um pouquinho mais de perto. Quer dizer, primeiro a gente olha para as dimensões, legal? E agora a gente está olhando aqui para os instrumentos que podem ajudar nessas dimensões. Por onde eu acho que a gente pode começar? Fundamentalmente pela questão da organização. Isso aqui que eu estou chamando de organização com vocês é o que eu diria que é a infraestrutura da infraestrutura do trabalho. Como assim, Daniel? É a infraestrutura da infraestrutura do trabalho porque são as condições que ajudam a gente a pegar tudo que a gente sabe, tudo que a gente quer transmitir, tudo que a gente acredita que vai ser desenvolvido entre a nossa transmissão, a recepção e a retransmissão, e aí o bombeamento de trocas, que vai consecutivamente entre nós e a turma, dentro de uma equipe, isso tudo precisa de uma estrutura muito bem organizada, gente. Não dá para fazer ensino digital e remoto, não dá para trabalhar com nada disso de forma caótica, tá? A gente vai precisar ter, não só para nós mesmos, mas isso é um pouco da obrigação de cada um de nós docentes, né? A gente vai precisar ter uma série de instrumentos que permitam a gente organizar-se bem, para saber bem o que está fazendo. Eu até vou adicionar aqui, ao vivo com vocês, uma coisa que me escapou, que eu acho que pode ser de utilidade. Aqui mesmo eu já estou usando uma ferramenta que vocês vão ver daqui a pouco, que é o Google Apresentação. Tá? Eu diria que para a gente poder falar com qualidade nisso tudo, a gente precisa falar do Drive. Eu vou chegar lá.
Vou olhar um por um com vocês, tá? Como é que eu entendo que a coisa funciona aqui, pessoal? Nessa questão da organização. Essa questão da organização, da gente se planejar, organização diz respeito diretamente ao planejamento, tá? Para a gente se planejar, a gente precisa ter, em primeiro lugar, o básico de manuseio de instrumentos os mais intuitivos possível que permitam a gente editar o que a gente está chamando de texto, o que a gente está chamando de PDF, o que a gente está chamando de mapa, o que a gente está chamando de imagem. E para isso, pessoal, eu recomendo expressamente vocês, eu vou trocar de faixa aqui para vocês verem. Eu vou recomendar vocês, francamente, quando vocês estiverem, e essa é só uma sugestão, tá, gente? Só uma sugestão. Quando vocês estiverem na conta do Google de vocês, não deixem de dar uma olhadinha, logo ao lado da foto da conta, aqui, olha, nessa lateral que tem vários aplicativos do Google. Isso aqui por si só já é um mundo de ferramentas interessantes. E todas elas podem ajudar de alguma forma. Desde o armazenamento online de fotos, até isso aqui que eu uso muito, que é o Google Drive, para armazenar textos. Tá? O legal do Google Drive é que ele funciona num sistema de diretórios muito parecido com o Windows. Então é uma coisa que está todo mundo meio acostumado a usar. Tudo isso aqui, por ser Google, tem aplicativo de graça para as pessoas baixarem no celular. Então a gente pode se utilizar da integração, inclusive, dessas ferramentas, tá? O Google Tradutor ajuda a gente a traduzir texto em língua estrangeira para incorporar na sala de aula. Então, isso aqui eu diria que é a primeira dica de organização, tá? A primeira grande informação que eu quero trazer para vocês. Busquem utilizar essas ferramentas integradas a uma mesma conta, de uma forma muito simples, gratuito sempre, para que vocês possam deixar tudo isso disponível online para os seus alunos, tá? E eles possam, por sua vez, também acessar gratuitamente. Então, vai dar uma aula, vai usar texto, usa o Google Drive. Vai trabalhar com um agendamento de aulas, usa o Google Calendar. Eu vou mostrar para vocês o Calendar, porque ele tem uma virtude tão interessante. Vou sair da minha conta pessoal, evidentemente, porque não me interessa aqui mostrar para vocês a minha conta pessoal. Vou mostrar a minha conta da Unifap, para vocês terem uma ideia como isso aqui é poderoso. Olha só. Vamos supor que eu fosse marcar uma aula para hoje, às 7 horas da noite, tá? Aula TIC. Estão vendo aqui nessa tela? Ele já permite que eu ancore o horário quando eu quiser. Se eu quiser marcar uma aula para daqui a, sei lá, 6 meses, eu já posso. E ao criar, ele já agrega, olha, um Google Meet. E ele já permite que eu anexe, olha que maneiro, ele já permite que eu anexe documentos para que eu use esses documentos na minha aula. Então, eu posso marcar minha aula com meus alunos no dia tal, colocar os e-mails dele aqui na lista de convidados, ou, se eu não for fazer isso, eu posso pegar o link da videoconferência e copiar e colocar num grupo de WhatsApp com eles. Eu já crio o link do Google Meet, eu já deixo o texto ou material didático junto e pronto. Uma vez salvou, que eu não vou salvar, mas uma vez salvando, já vai ficar na agenda e todo mundo que está recebendo o convite aceitar no seu e-mail vai poder fazer. Ou seja, isso aqui, gente, é usar o calendário em favor da organização. Uma outra coisa legal, que eu acho que a gente tem que compartilhar para falar de organização, ainda nesse quadradão aqui, é esse grande amigo. Eu chamo ele de grande amigo, que é o nosso importantíssimo Linktree. Por que o Linktree é importante? Eu vou botar para traduzir a página para o português para facilitar. Porque com o Linktree vocês conseguem criar uma árvore de links. Olha só. Vocês conseguem criar uma árvore de links inteiramente ancorada em um mesmo conteúdo. Tá? Eu vou me logar aqui. Tudo gratuito que eu estou mostrando para vocês, tá, gente? Nada é cobrado. Nada do que eu vou mostrar aqui tem que pagar nada. Justamente para poder facilitar. Isso aqui foi uma árvore de links que eu montei para poder dar um curso ligado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que eu dei agora em outubro, no mês passado. Observe só que aqui, isso aqui é a tela simulada de como fica o Linktree. Ele tem um link
que ele fornece, esse link vai abrir. O pessoal em redes sociais usa muito isso quando não pode disponibilizar muitos links, tá? Tipo o Instagram. Então você coloca tudo num link e você coloca nesse link o que é ementa do curso e o link de acesso. Pasta com os textos. Isso aqui serve muito para quê? Tá? Para que serve esse Linktree? Vou mostrar para vocês aqui. Olha como é que ele é bem. Ementa do curso, pasta com os textos, sessão de abertura. Por que ele é importante, pessoal? Ó, dá até para assistir o vídeo dentro do Linktree. Olha que onda. Estão vendo? Então a pessoa, de repente, nem sair desse Linktree, ele vai. Por que isso aqui é legal? Porque isso aqui é um organizador de links que consegue você diagramar essa organização da forma que bem lhe interessar, olha. Consegue pegar, arrastar para cá, arrastar para cá. E qual é o legal disso? Isso aqui é um mini AVA, é um mini ambiente onde você consegue fazer com que o cursista, a cursista acesse o conteúdo sem ter que fazer login e senha. É um baita facilitador. Ajuda muito nessa experiência. Então eu diria a vocês que se vocês vão dar um curso, vão dar uma disciplina e não tem AVA, porque não tem como montar um Moodle, organiza tudo onde você quiser, de forma dispersa, sem nenhuma conotação pejorativa, e a partir daí use o Linktree para ser esse espaço centralizador, esse hub, que a gente falava disso já no AVA, do AVA, né? Do que deve ser um ambiente virtual de aprendizagem. Esse espaço de organização. Com isso aqui você facilita muito a vida, gente. Muito a vida. Fica tudo reunido, organizado, do seu jeito, com a sua imagem, com a sua identidade visual, num link só. Então é por isso que eu situo que não só o Drive, como o calendário, como o Linktree são importantes. Devem ter, obviamente, vários similares. Uma outra forma da gente organizar, e que eu na pandemia aprendi até a importância disso, é utilizar sites que são fornecidos pelo Google, são fornecidos pelo Wix, de forma gratuita. Olha, aqui eu montei um site pessoal meu, onde eu reúno as minhas informações. Mais uma vez, um hub de informação para a pessoa, para saber o que eu faço, não precisar jogar por aí e catar a informação. Então, vocês podem perfeitamente, quando for trabalhar como professores, como professoras, vocês podem tranquilo e naturalmente ter, né, um site de vocês. O Google fornece isso muito gratuitamente. Eu vou mostrar, olha, Google Sites. Tá? Que é uma ferramenta que permite a vocês criar o site de forma intuitiva, barata. É bem legal. É bem legal. Tá? Eu recomendo muito que vocês tomem parte, não só do Google Sites, como dos documentos, das planilhas, das apresentações, formulários, são ferramentas bem legais. Eu sei que o Google é uma empresa super polêmica, tem questões de privacidade, mas, ao mesmo tempo, é uma ferramenta muito prática, gente. E a gente que está no dia a dia aqui tem que, infelizmente, usufruir da praticidade. Tá? E ainda nesse critério de organização, eu gostaria muito de mostrar para vocês essa ferramenta, que é o Miro, ou Miro, se vocês quiserem, tá? Vou mostrar para vocês aqui, um instantinho só. Eu uso muito como um dashboard, tá? Como um gigante quadro, não só de organização de ideias, que também é super intuitivo, mas, olha, isso aqui foi uma aula que eu fui dar. Então você pega, arrasta para lá, arrasta para cá, organiza, acrescenta, tudo de forma muito interativa. A melhor forma de aprender a usar essas ferramentas é ir tentando mesmo, pessoal. Então, eu recomendo muito vocês conhecerem esse Miro, tá? Eu vou jogar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Que essa ferramenta, eu não estou conseguindo abrir alguns links aqui. Mas tem aplicativo, é acesso gratuito. Eu, pessoalmente, acho muito boa, pessoal. Muito prática, tá? Facilita muito a vida da gente. Então, eu queria fechar com vocês. Tem um similar do Miro, o Go Conquer, que é esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês o Go Conquer. Olha como é legal. O Go Conquer também é um mapa mental, que você organiza as ideias, tem uma biblioteca com pacote de conteúdo. Olha, dá para você fazer um monte de coisa, fluxograma, slide, quiz.
É bem, bem bom. Então, conhecer essas ferramentas que permitem, número 1, armazenar conteúdo. Número 2, organizar o conteúdo. Número 3, disponibilizar o conteúdo. E número 4, manuseá-lo de forma intuitiva e prática, eu acho que é parte fundamental do nosso trabalho como organizador. Então, deixo essas sugestões aqui, tomem nota, depois vão lá e busquem. Tem que tentar, tem que se apropriar. Eu posso passar aqui um curso inteiro falando disso, que se vocês não meterem a mão na massa, não tentarem, acertarem, errarem, descobrirem coisas, assistirem os tutoriais, vocês não vão aprender. Tudo bem? Então, eu estou falando aqui de aspectos mais estruturais. Para falar de aspectos um pouco mais voltados para a dimensão didático-pedagógica enquanto conteúdo, existe a questão desse segundo box aqui, que eu chamo de preparação. Aqui tem uma coisa super sensível, galera. Por que isso é sensível? Porque a gente tem um mundo de informação na internet e a gente já sabe, nos últimos anos, o quanto informação de confiança é uma coisa complicada de se localizar. Então, eu gostaria muito de encorajar vocês a acessar 2 tipos de fontes para a gente preparar a aula. Ou artigos científicos, que tem fontes cujas quais vocês até já devem trafegar, como o Google Acadêmico, como o Portal CAPES. Não sei se vocês já visitaram o Portal CAPES. É muito fácil de você visitar, olha. Periódicos CAPES. Vocês acessam um monte de coisa, olha. Dá para fazer busca, tem um acervo legal, com bases de livros, bases de periódicos, muita coisa de qualidade. Praticamente tudo que está sendo feito na pós-graduação no Brasil está aqui, praticamente tudo, não tudo. Então, são fontes inequivocamente confiáveis, tá, pessoal? O risco de vocês trazerem para dentro da sala de aula de vocês uma bobagem, uma informação imprecisa aqui, ela se reduz muito. Sempre vai ter, mas se reduz muito. E se vocês não forem utilizar esses materiais, que estão ou no Google Scholar, Google Acadêmico, ou no Portal CAPES, no JSTOR, utilizem materiais didáticos institucionais. Por quê? Porque tem uma chancela institucional ali e tem muito menos risco de ali ter um material que não seja de validade, de efetividade. Então, tragam para dentro materiais que vocês conhecerem de secretarias de educação, de secretarias municipais ou estaduais, materiais de governo federal, materiais de outros lugares do mundo, sempre buscando, pessoal, o máximo de chancela institucional possível. Nunca o blog de fulano, nunca confiar numa Wikipedia, apesar disso ser, sim, um material que a gente visita, é natural trafegar, mas para eu recomendar a vocês coisas de confiabilidade para preparar a aula, eu diria que passa muito por aqui, tá? Eu diria que passa muito por aqui. Continuando, vamos pensar agora na gravação. A gravação é um aspecto que deve ser tratado da forma, de todos esses pontos aqui, da forma mais direta, reta e prática o possível. Por quê? Porque a gente tem que entender que essa câmera que está nos gravando é uma forma de, claro, capturar nossa imagem, capturar nosso som, e a gente pode se sentir pressionado, a gente pode se sentir solitário por isso, mas essas ferramentas, mesmo supondo o fim da pandemia, que ainda está longe de acabar, agora no final de novembro está saindo notícias da Áustria, da Alemanha, todo mundo está de cabelo em pé de novo, quem tem cabelo, que não é o meu caso. Então, eu recomendo muito vocês entenderem que isso é um processo natural, como eu estou entendendo aqui como um processo natural. Claro, a gente fica pagando meio de maluco dentro da casa da gente, né? Falando sozinho, né? As pessoas que moram com a gente ficam, pô, a pessoa está falando sozinha com a câmera. E é um pouco solitário, mas é o que a gente tem que fazer. Para dar aula à distância não tem outra ferramenta. Especialmente com o contexto de isolamento social vigente como estão. Então, o que eu diria para vocês? Eu diria para vocês ter clareza que a gente pode imediatamente para o síncrono ou utilizar o Google Meet e trazer todo mundo para dentro da sala de aula e ficar... E a gente faz isso aqui no curso, inclusive, né? Por isso que eu falo muito, eu não vou dizer para você o que fazer, eu vou dizer para vocês o que eu estou fazendo e não tem dado muito errado, tem funcionado dentro do possível. Então, utilizar o Google Meet ou o Zoom para fazer o síncrono com todo mundo em sala é uma baita ferramenta. Tá legal? É uma baita ferramenta.
Uma outra forma de fazer isso é vocês trabalharem com o YouTube Studio. Você vai falar, não quero todo mundo fechado comigo numa sala de aula, porque eu não quero gerenciar. Eu quero fazer a transmissão disso e as pessoas vão ter a oportunidade de assistir quem quer que seja, onde quer que seja, síncrona ou assincronamente. Aí eu recomendo vocês fazerem duas coisas, tá, pessoal? Buscarem ou o YouTube Studio, que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Com o YouTube Studio, vou pular para essa tela aqui. Estão vendo? Você consegue transmitir ao vivo. Então você consegue fazer o live streaming através do YouTube, tá? Que é uma coisa super prática, olha. Super intuitiva, tudo tem tutorial, mais uma vez, muito facilitado. Ou vocês podem utilizar, se vocês não quiserem utilizar o Google, o YouTube Studio, perdão, vocês podem utilizar o StreamYard, tá? Que é uma outra ferramenta que se acopla, tá aqui ela, tá? É uma outra ferramenta que se acopla ao Facebook, ao YouTube, ao LinkedIn, a várias plataformas, para vocês poderem assistir. Ou não só gravar e assistir, mas até mesmo transmitir ao vivo. Então, para voltar aqui, eu recomendaria expressamente a vocês, em termos de gravação, olhar uma dessas ferramentas. Seja o Zoom Meet para fazer reuniões fechadas, seja o YouTube Studio ou o StreamYard para fazer transmissões abertas, lives, né? E aí, vocês poderem, com muita tranquilidade, fazer o que vocês sabem fazer de uma forma bem feita, sem uma complexidade que torne tudo mais difícil do que já é. Vai variar se vocês vão fazer síncrono, assíncrono, aberto ou fechado. Essa é a discussão, pessoal. Essa é a questão que vocês têm que olhar e como vocês vão manusear essa experiência. Tá legal? Mas ela tem que ser prática. Ela tem que ser fácil. A gente não pode complicar o que já é complicado. A gente não pode tornar difícil o que já é difícil. Tá legal? Muito bem. Muito bem. Então, continuando aqui, vamos olhar para o seguinte. A gente, num primeiro passo, já tem a aula organizada. Então, eu vou brincar aqui com vocês e vou... Pronto. Eu vou ticar a organização. Eu já preparei a aula bem preparada. Então, eu vou ticar a preparação. E agora aqui, eu já fiz a gravação. Muito bem feita. Então, eu vou ticar a gravação. O que a gente tem mais para fazer aqui de tarefa que dá para a gente trabalhar, tá? O que a gente pode fazer aqui? A gente tem aqui 3 dimensões de trabalho para dar conta, tá? A gente tem a dimensão do que a gente está chamando, olha, de elaboração. Eu vou até juntar tudo e dar um zoomzão para a gente poder trabalhar melhor. Legal. A gente tem elaboração e customização, tudo bem? Projetei minha tela. A gente tem a interação decorrente disso e a avaliação. Então, eu diria que aqui a gente tem uma divisão, tá legal? De 2 momentos super importantes. Um primeiro momento em que a gente organizou, preparou e gravou. A gente montou o que é a nossa estrutura de ensino dura, o núcleo duro da experiência. E aqui vem uma etapa complementar, ou 3 etapas complementares super importantes. A primeira etapa complementar que eu diria que é super importante é a da elaboração e customização. Como é que a gente faz isso? O que isso quer dizer? A gente quer dizer que não é só ir lá, ligar a câmera e falar, gente. A gente precisa ter um material gráfico apresentável, a gente precisa ter uma boa utensilagem, uma boa apresentação, didática, nítida. Então, algumas dessas ferramentas, eu destacaria 2 delas, o Google Apresentação e o Canva.
Alguém já deve ter visto o Canva. Se não viu, eu vou mostrar. Vocês entram no site canva.com.br e olha só. Vocês podem preparar todo tipo de apresentação com diversos templates. Super, super, super intuitivo, tá, pessoal? Olhem só. Para fazer a capa do que vai para o YouTube, para fazer o slide da aula, olha. Vocês podem utilizar isso de 1001 formas, tá? Ou vocês podem seguir o Google Apresentação, que é isso aqui que eu estou utilizando, olha, pessoal. Que é o Apresentações Google, está dentro dessa caixinha aqui do Google. E vocês vão poder montar as apresentações de vocês como se fosse um PowerPoint, tá? Eu acho que é muito importante fazer isso. Por quê? Porque a aula só no gogó, só no papo, sem imagens, sem animações, sem um design bem feito, complica muito, galera. Então, eu recomendaria muito que vocês tivessem essas duas ferramentas dentro do relacionamento de vocês. Se vocês não quiserem fazer como eu, por exemplo, faço, que é transmitir a aula direto, se eu até paro para ir ao banheiro, eu paro aqui. Se eu tiver que atender alguma coisa, eu paro. Vale a pena vocês olharem essa ferramenta aqui, tá? Chamada Videopad, que é a que eu uso. O Videopad, tá? É um site de uma equipe de software NCH, um pouco desconhecida, mas é o editor de vídeo mais simples e intuitivo que eu conheço. Então, vocês tiverem que fazer corte, porque aconteceu alguma coisa na aula, e não é legal ficar exposto. Se vocês tiverem que fazer algum tipo de inserção, é uma boa ferramenta. Muito, muito boa ferramenta. E se não me engano, ela tem interfaces até em português. Tá? Então, eu diria que esse é um quarto aspecto super importante. E uma vez produzido isso, aí tem uma coisa aqui que eu acho que é de todas essas que eu vou falar, que é a interação, que é a coisa mais pessoal de vocês, que vocês podem, inclusive, optar por não fazer. O que seria isso? Seria adoção ou não da inserção do conteúdo e da pessoa de vocês em redes sociais ou aplicativos de troca de mensagens que façam com que essa comunicação com o aluno, com a coordenação, com pais, com quem quer que seja, aconteça a mais ágil, a mais síncrona possível. Eu, pessoalmente, não gosto muito de redes sociais. Eu não tenho sequer redes sociais pessoais. Eu não tenho perfil em Facebook. Eu tenho um perfil lá abandonado, cheio de teia de aranha no Instagram. Mas eu acho que é legal ter uma sala de aula online com os alunos no WhatsApp, no Telegram. Por 1001 motivos, tá? Porque você quer transmitir um conteúdo rápido, quer mandar um áudio rapidinho, você manda, pega aqui e grava. Ou você quer fazer um mini vídeo, você pega e faz. Você quer compartilhar alguma coisa mais rápida, um aviso. Eu acho bem legal. E eu acho que leva a experiência para a palma da mão da pessoa, para uma coisa que ela já está ambientada, que ela não vai ter que aprender a utilizar, como é o caso de um AVA, por exemplo. Mas a interação pode se dar no AVA, como é o SIGA, que é aquela estrutura mais formal. Vai muito do clima da relação de vocês com a turma. Não tem receita de bolo aqui. E as avaliações, gente, que eu destacaria que são o último item, eu já estou aqui falando há muito tempo, né? As avaliações são um item que eu acho que é muito importante. Por quê? Porque a gente pode utilizar, e para falar disso eu vou recorrer a vocês, a um material que eu vou disponibilizar o link aqui, tá? É um material de uma empresa chamada SafeTech, que fala de ferramentas. E lá, esse guia da SafeTech é o guia que, dos que eu olhei, é o que tem a maior quantidade, esse e-book, tá? É o que tem a maior quantidade de ferramentas para professores, ferramentas digitais para professores que eu já vi. Eu, pessoalmente, gosto pra caramba dessa ferramenta que a SafeTech disponibiliza. Por quê? Porque esse conjunto, esse cabedal de ferramentas que são disponibilizados para a gente, são ferramentas que permitem a gente utilizar, e aí eu estou sendo bem tranquilo, tá, pessoal?
permitem a gente utilizar modelos menos obsoletos, menos estáticos, chatos, de avaliação. A gente pode utilizar dinâmicas tipo quizzes, a gente pode fazer uma espécie de gamificação da nossa experiência de avaliação, para não ter que ficar aquela mesma coisa de sempre, que o aluno está cansado, que muitas vezes não corresponde muito à realidade dele, e isso prejudica a qualidade do que a gente está avaliando, porque a gente não está avaliando o aluno para ficar fazendo teste de quem decorou mais, não é verdade? A gente está avaliando o aluno porque a gente está interessado em proporcionar a ele uma boa experiência, a gente está avaliando a aluna para contabilizar de forma positiva e não simplesmente metrificada o que é a aprendizagem, para ver se a pessoa realmente está consciente do que está rolando ali, que não é uma decoreba. É muito ruim, né, quando vira decoreba a relação ensino-aprendizagem. Então, esse material aqui, que eu estou falando das ferramentas digitais para professores, eu deixo para vocês conhecerem, para vocês se apropriarem, tá? É uma publicação bem boa, que dá, deixa eu ver quantas aqui, gente, olha, é um catatal, tudo com o link, o que tem de bom, desde o Mentimeter até o Quick Draw, o Quizzes, o Plickers, que é bem legal, vocês podem utilizar enquetes, tem muita coisa que vocês podem usar, que está aqui nesse índice, mais de 50, que vocês podem utilizar para que os seus alunos possam ter essa experiência de ensino-aprendizagem avaliada de uma forma que não seja aquela forma chata, tradicional, né? A gente pode, é uma das coisas legais do ensino digital remoto, a gente pode sair um pouquinho da ortodoxia. Então, eu recomendo muito que vocês tomem pé desse material. Eu vou compartilhar o link direto da minha biblioteca, onde qualquer pessoa pode baixar esse estudo, tá? É esse link que está em tela aqui para vocês. Mas eu recomendaria muito que vocês tomassem pé. Quem não conseguiu ver o link, eu vou deixar aqui de novo. O legal do YouTube é que você consegue dar o pause e pegar o link. Então tá aqui bit.ly 3O N maiúsculo L maiúsculo TC4 bit.ly barra 3O N maiúsculo L maiúsculo TC4. Vocês conseguem baixar esse material, que é um material super bom, super prático, super rápido e que tem uma série de ferramentas que vão ajudar vocês a gravar aulas melhores, a usarem podcasts, a utilizarem uma série de ferramentas muito boas, tá? Então não deixem de visitar isso aqui e principalmente trabalharem com ideias de avaliações que sejam as mais gamificadas, as mais desrotinizadas o possível. Porque é muito ruim, é muito chato quando isso acontece, quando o online, o digital e remoto é nada mais, nada menos do que uma reprodução manca do que é a sala de aula. Então, pessoal, com isso eu concluo essa brevíssima apresentação do que é a minha caixa de ferramentas. Eu deixo isso tudo disponível para vocês, para que vocês possam trabalhar dentro de uma tranquilidade e possam conhecer o que é que vocês mesmos, como discentes, estão usufruindo e possam utilizar essas tecnologias de uma forma mais apropriada na mediação da experiência ensino-aprendizagem, o qual vocês estão envolvidos. Tá ok? É isso, pessoal. Por hoje é só. Obrigado pela aula longa, pela atenção enorme de vocês e espero que tenha sido um conteúdo que tenha oferecido a vocês um bom mapa de utensilagens, de instrumentos e ferramentas para vocês utilizarem no ensino digital remoto. Falou? Um abraço grande, pessoal. Valeu. Até já.